O nosso próximo convidado já está conectado aqui comigo, que é o jornalista e escritor César Callejon. Tudo bem, César? Ô Cosmo, boa tarde, querido. Boa tarde às amigas e aos amigos que nos assistem nesse momento. É sempre um prazer debater contigo, Cosmo. Obrigado por me receber. Maravilha, o prazer é todo nosso, César. César, eu gostaria de conversar contigo sobre essa relação de normalidade do governo de Jair Bolsonaro com a corrupção, com os crimes, né? Nesta semana teve a denúncia do deputado delegado Valdir, ex-aliado de Bolsonaro, e agora a gente vê essa situação no Rio Madeira de garimpo ilegal. Imagens que assustam. E você não vê posicionamento do governo, das autoridades, Ministério da Justiça, Polícia Federal, onde tudo isso vai parar, César? Pois é, Cosmo, é estarrecedor, é alarmante. E veja, o próprio bolsonarismo ascendeu na esteira da Operação Lava Jato, e aí dessa falácia do combate à corrupção, enfim. A própria Lava Jato utilizou métodos corruptos, como ficou provado aí anos depois, ingerência estadunidense, enfim, todo tipo de corrupção que você pode imaginar. E, de muitas maneiras, o governo bolsonarista se apropriou dessa narrativa, dizendo que vamos combater a corrupção e ascendeu em ampla medida apoiado nesse preceito. O que acontece agora, e a gente vê, existe materialidade ao redor desse assunto, é que Bolsonaro veio a público, inclusive, não sei se você lembra, dizendo que eu acabei com a Lava Jato porque no meu governo não tem mais corrupção. Ora, não tem mais corrupção porque fundamentalmente institucionalizou-se a corrupção. A corrupção no bolsonarismo foi normatizada. E aí, eu ao longo dessa semana venho falando disso, fiz um artigo aí essa semana, apoiado no conceito de corrupção normativa, que é um conceito que vem sendo desenvolvido por um antropólogo e professor universitário que chama Guilherme Rouves. É um professor antropólogo da Universidade Federal do Pampa, no sul do país. É dele esse conceito, ele está desenvolvendo o conceito de corrupção normativa com um outro jurista. Por que isso é tão importante para entender a nossa atual situação sob o bolsonarismo? Porque todas essas medidas, o que esse ex-delegado bolsonarista disse, o que está acontecendo com a exploração ilegal aí no Rio e várias outras dimensões fundamentais da vida sociopolítica do país, passam por essa normatização dos próprios processos de corrupção. Então, se você reparar, Cosmo, o que o governo do Partido dos Trabalhadores fez foi dar uma autonomia para as instituições nacionais. Então, deu autonomia para o Ministério Público Federal, deu autonomia para a Polícia Federal, deu autonomia para essas instituições que, de alguma forma, têm que zelar pela retidão dos processos no parlamento, na sociedade civil, esse tipo de exploração mineral. O bolsonarismo agora joga tudo isso pela janela e torna a barbárie como padrão operante da nossa sociedade. E o que chama a atenção também, César, essa instrumentalização dos organismos, né, como de controle e de fiscalização, como a própria Polícia Federal, né, tirando delegados que investiga gente ou ligada ao governo e faz vista grossa, desmatamento, enfim. E aí, essas cenas estarrecedoras das balsas, né, no Rio Madeira, que com uma informação de que tinha ouro lá, mas e até agora nada foi feito. A gente vê as imagens agora, essas imagens, imagino, César, que estão percorrendo o mundo já, inclusive, mais uma cena lamentável que mostra todo o nosso descaso das autoridades brasileiras, que não deixa de ser um baita crime ambiental também, não é, César? Exatamente. Então, veja, em condições normais da institucionalidade democrática, a partir do momento que uma instituição como o Greenpeace denunciou algo dessa ordem, evidentemente você ia ter todo o Estado brasileiro mobilizado ao redor disso. Você já teria, enfim, todas as instituições, não só os institutos que são correlatos, mas isso mobilizaria, enfim, forças nacionais de todas as ordens, no sentido de retirar essa gente, de destruir esses materiais, porque não basta prender, pagar a multa para que você em seguida retome esses processos. Isso é um crime bárbaro que está sendo cometido não só com essas comunidades ribeirinhas, mas
com a própria imagem do país, como você muito bem colocou, que passa a ser percebido como terra sem lei. Fundamentalmente, você descobre que tem ouro no rio, você se instala de uma maneira absolutamente predatória e arbitrária e passa a usurpar aquele lugar como se, enfim, não existisse uma república estabelecida, não existisse um Estado. Agora, fundamentalmente, por exemplo, Cosmo, e esse é um ponto que o Guilherme Holves argumenta, para existir corrupção, você precisa ter uma república determinada. Sim. Tanto que a corrupção é o rompimento da coisa pública, do que está estabelecido enquanto regra, enquanto norma. Sob o bolsonarismo, e até um pouco antes disso, o que deu ascensão ao próprio bolsonarismo, com o golpe parlamentar de 2016, a nossa república sucumbe. Os nossos processos democráticos são sucateados. Dá no que dá. Então você está vendo aí que isso se reflete em diversas searas da vida social brasileira. Então, essa gente que age como se fossem tivessem num filme de bang bang americano do século passado, entende? Não existe regra, eu resolvo as coisas na força, eu vou lá e mato a comunidade quem eu quiser. Enfim, isso é um reflexo muito, muito enfático do estado de coisas que a gente tem organizado, dessa ausência do republicanismo, dessa ausência das dimensões democráticas que deveriam caracterizar o nosso Estado, e tudo isso é um símbolo dessa corrupção normativa que, em última análise, rege o funcionamento não só do governo Bolsonaro, mas de toda a estrutura parlamentar, de toda a estrutura civil, sob o próprio bolsonarismo. Então isso é muito sério, de fato é estarrecedor. César, vendo essas imagens aí, dessas balsas, dessas ilegais no Rio Madeira, me chamou a atenção aquele tour do ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, quando foi lá dar carteirada para liberar madeira ilegal desmatada. E o que chama a atenção também, quando eu falo para você da instrumentalização dos setores de fiscalização e combate, aí a gente tem, por exemplo, o Ministério Público Federal, que deu um prazo de 30 dias para que medidas sejam tomadas. César, como assim 30 dias? Então, por mais 30 dias, esse garimpo ilegal, essas balsas ilegais, elas continuarão fazendo garimpo ilegal no Rio Madeira, poluindo, prejudicando mais ainda? Como assim? Isso te dá conta do nível de surrealismo que a gente está vivendo sob essa gestão. Porque, veja, primeiro que não foi um órgão de fiscalização institucional da República que detectou isso. Uhum. Foi uma instituição privada, vamos dizer assim, entendeu? Foi um órgão à parte do governo, que é o Greenpeace. Bom, essa gente já foi e fez o trabalho que deveria ser feito pela própria República. Pelo IBAMA, Polícia Federal. Exato. Pelos órgãos competentes, né? Uhum. Ainda assim, essa gente adiantou a tua lição de casa e você está dizendo que daqui a 30 dias... Meu amor, daqui a 30 dias já não tem mais rio, já não tem mais comunidade, já não tem mais nada. Fique tranquilo porque acabou. Então, assim, é uma maneira muito indireta de dar o aval para essas pessoas, para dizer, olha, por 30 dias vocês podem explorar, depois a gente vai protelar o quanto a gente ainda puder. Então, está muito claro, Cosmo, do que isso se trata, é corrupção normativa. O próprio Salles disse isso na infame reunião ministerial, né, de abril do ano passado, dizendo que nós vamos passando a boiada. Passar a boiada é a expressão mais gráfica que você pode ter do que se trata a tal da corrupção normativa que está tão vigente sobre o próprio governo Bolsonaro. Eles não têm limites ético, político e de qualquer ordem. Aliás, César, desde aquela fatídica reunião ministerial, onde o ex-ministro Salles veio com essa célebre frase, passar a boiada, né? Vários ministros já foram, mas essa boiada parece que ela continua sistematicamente, mês a mês, e não se toma nenhuma providência, né? É aquela coisa da corrupção enraizada e que não sai, está atrelada, grudada e não sai por nada, né? Exato, e está passando não só na seara ambiental, que custa tão caro para a população ribeirinha, para as populações originárias, para a imagem do Brasil no exterior, enfim, a gente já está tendo uma série de problemas aí, considerando todo tipo de acordo que vai começar a receber embargo por conta desse tipo de postura. Agora, essa corrupção que está instalada no seio da República Nacional hoje se aplica em fundamentalmente todas as áreas. Então, você veja,
O que é democracia? A gente tende a resumir a democracia como se isso significasse a cada 2 anos ir votar. Não é o caso. A democracia pressupõe a independência da imprensa, a liberdade civil, direitos políticos, enfim, um conjunto organizacional que caracteriza o que seria o processo democrático. O principal sabotador da democracia brasileira foi o Sérgio Moro, que hoje está livre, leve e solto, se filiando ao Podemos, pasmem, um dos partidos mais corruptos e fisiológicos da República em todos os tempos, para concorrer à própria presidência da República. Então, veja, em qualquer outro contexto, se o Sérgio Moro tivesse atentado contra a República estadunidense, como ele atentou contra a República brasileira, ele possivelmente estaria preso, Cosmo. Não se engane. Crime de espionagem nos Estados Unidos é punido com pena de morte até. Você entende? Então, não só ele não estaria concorrendo à presidência da República, como ele teria problemas seríssimos. Esse senhor estaria atrás de grades. Agora, nesse contexto de corrupção normativa, de barbárie que se estabeleceu, sobretudo a partir de 2016, vale tudo. Você pode sucatear a democracia brasileira, você pode arrebentar com a economia nacional, você pode usurpar as populações para fazer mineração ilegal, você pode comprar deputado para votação do Lira à presidência da Câmara, enfim, tudo isso se aplica de uma forma ilimitada. César, você tocou no ponto das arbitrariedades do então juiz Sérgio Moro, né, quando estava à frente da Operação Lava Jato como juiz. E aí, além de tudo isso que você falou, a famosa questão do grampo ilegal, de uma presidenta legitimamente eleita, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, e mais. Vamos trazer para um contexto mais abrangente no que diz respeito como a gente fala de combate à corrupção, né? A narrativa. Em nenhum país civilizado, combate à corrupção, você extermina e elimina postos de trabalho. Por exemplo, você vai no corruptor, né? Enfim, e as empresas, elas continuam, porque a geração de emprego é fundamental. Mas o que nós vimos aqui foi totalmente diferente. Ele poderia, em qualquer país civilizado, ser incluído no caso de crime, por exemplo, de lesa-pátria, César? Sem dúvida que sim, e se você tiver, principalmente numa nação que leva o ato de espionagem muito a sério, fundamentalmente qualquer país, Cosmo, que está no centro do capitalismo global, então, Europa Ocidental e Estados Unidos, se você fizer isso, sobretudo se ficar provado que houve ingerência de forças externas, como é o caso da Operação Lava Jato, como é o caso da atuação do próprio Sérgio Moro. Para onde o Sérgio Moro foi? A partir do momento que... Foi para Washington, cara. Então, assim, eles não fazem nem questão de disfarçar, Cosmo. Entende? É algo tão, assim, escabroso que em qualquer regime... E isso independe do governo, eu estou te falando de regime, tá? Não estou te falando de governo. Seja governo Biden, seja governo Trump, seja governo Bernie Sanders, que eventualmente seria impossível, dada a natureza dos estadunidenses, mas não importa o governo que você tiver estabelecido, se você for caracterizado com crime de espionagem, possivelmente você vai estar olhando por uma sentença perpétua, na melhor das hipóteses. Considerando o estrago que você eventualmente trouxer para aquela nação, pode ser que você seja imputado com crime capital. Pode ser que você pegue pena de morte. No Brasil de 2021, onde vigora esse tipo de corrupção normativa, o Sérgio Moro está concorrendo à presidência da República. Evidentemente, me parece que não sei quais são as chances reais dele, mas o simples fato dele ter conseguido se isentar de qualquer responsabilidade dada o quanto cabais, o quanto fartas são as provas que incidem contra ele, e que ele sequer negou, né, Cosmo? Porque Sim. Apareceu, o Delgatti vazou as conversas dele, e ele foi tão estúpido que ele nem questionou, ele disse, de fato, é isso mesmo. Uhum. Eu disse isso. E fica por aí. E é premiado com a candidatura Exato. À presidência da República. Eu lembro de um caso famoso envolvendo, já que a gente tocou nesse assunto de corrupção, corruptor tal, e as pessoas punidas, né, e a preservação de empregos, de um caso muito, acho que uns 2, 3 anos, se eu não me engano a memória, da Alemanha, por exemplo, da Volkswagen. O que a Volkswagen representa para o Estado alemão, como empresa, como um poder e de fortalecimento do Estado alemão.
de executivos da Volkswagen envolvidos com corrupção e tal. Mas naquele caso, os executivos foram condenados e a Volkswagen continuou. Ninguém fechou a Volkswagen, não exterminou, não eliminou milhares de postos de trabalho, né? É um exemplo clássico. Aqui não, foi totalmente o avesso, né, do que a gente possa imaginar de como se comportar uma sociedade civilizatória, correta, ética, totalmente o oposto, né? Exato, e isso, a diferença fundamental aí, Cosmo, é que nesse caso e em outros casos de escândalo de corrupção, tem um livro que eu recomendo para as amigas e amigos que chama Lawfare, uma introdução, que é do Cristiano Zanin, da Valesca, que são os advogados do Lula durante esse processo todo, e do Rafael Valim, da Contracorrente. Leiam esse material, que ele dá conta de te explicar como que os Estados Unidos vêm utilizando o que chama FCPA, que é um tipo de ato contra a corrupção, para fundamentalmente, eu vou resumir porque senão eu vou muito longe Claro, nisso, mas claro. para fundamentalmente utilizar essa narrativa do combate à corrupção como uma medida de poder extrajudicial. Então, a diferença entre esse caso da Alemanha e outros escândalos de corrupção, Samsung na Coreia do Sul, que aconteceram, outros casos de corrupção que aconteceram nos Estados Unidos e tal, é que não havia uma ingerência estrangeira exercendo tamanha força no sentido de instrumentalizar, de fornecer com informação, de pautar a atuação, de controlar boa parte da mídia no sentido de quais narrativas devem ser avançadas. Enfim, no nosso caso, infelizmente, boa parte da infelizmente, hein, Cosmo, e me dói ter que te dizer isso ao vivo, cara, mas boa parte da nossa população é vira-lata, gosta de ser subjugada aos mandos e desmandos estadunidenses. Essa gente acha que é assim que a gente tem que viver, que a gente tem que ser satélite dos Estados Unidos da América Latina, que a gente tem que, de fato, mas é melhor ser comandado pelos Estados Unidos do que pelos comunistas. Enfim, esse tipo de doença mental que é muito difícil de combater num curto período, pelo menos, entende? A diferença fundamental entre essas coisas passa por isso que, na minha avaliação, pelo menos, eu acabei de ressaltar.